E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar aqui uma videoaula sobre propriedade das potências. Primeiramente aqui, vamos ver a primeira propriedade das potências, que ela é chamada de produto de potências de mesma base. Vamos relembrar que uma potência, ela é formada por base e expoente. Vou dar um exemplo aqui, né? Colocar aqui, então, menos 2 elevado a 4, por exemplo, é um exemplo que tem base igual a menos 2. Deixa eu pegar aqui caneta vermelha aqui, vamos lá. Tem base igual a menos 2 e tem um expoente igual a 4. Ok? Outro detalhe importante. O resultado, nós já aproveitando e já fazendo uma revisão, né? Quando a base da potência, nesse caso aqui, ela é negativa, o resultado vai ser sempre positivo, sempre que o expoente for par. Ok? Vamos repetir, olha só. Se a base for um número negativo, tem um menos aqui, e o expoente for um número par, o resultado vai ser sempre positivo. E agora, para achar o resultado, nós temos que multiplicar a base com ela mesma, o 2 pelo próprio 2, quantas vezes o expoente determinar. No caso aqui são 4 vezes, né? Na prática serão 4 fatores. Eu vou fazer um rascunho aqui em cima, que vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 fatores 2, né? E aí, realizando a multiplicação, olha, 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Ok? Então aqui o resultado é 16 e eu estou colocando o resultado para falar para vocês que o nome do resultado é que se chama potência, né? Então, aqui o valor da potência é 16, a base é menos 4, o expoente é 4. Então, isso foi só para a gente revisar essa nomenclatura, essa terminologia, para nós entendermos aqui a primeira propriedade das potências. A primeira propriedade das potências ela é chamada de produto de potências de mesma base. Produto, vamos relembrar que essa palavra produto ela se refere ao resultado de multiplicações. Então, vamos associar a palavra produto aqui à multiplicação, né? Potência acabamos de ver, né? E aqui está falando que tem a mesma. O que quer dizer isso? Tem igual a base, né? Então, a base é a parte de baixo de uma potência. Bom, vamos lá, olha só. A maior dificuldade da maioria dos alunos ao estudar esse conteúdo é porque eles querem fazer a conta aqui, eles querem calcular quanto que dá o 5 elevado a 3, quanto que dá o 5 elevado a 6, para depois multiplicar os resultados. E não é isso que é para ser feito. O que nós estamos propondo aqui é uma maneira de escrever essa continha de multiplicação de forma resumida. Como assim de forma resumida, professor? É o seguinte, nós vamos trocar esse cálculo por uma única potência. Uma única potência que vai representar os dois fatores. Nossa, que legal! Então vamos fazer isso, olha só. Só que tem um detalhe, vamos observar aqui, ó. A base tem que ser a mesma para que nós possamos usar essa propriedade. E se não for a mesma? Se não for, não vai usar, né? Vai resolver de outra forma, não vai utilizar propriedades da potenciação. Então, nesse caso, como a base é igual, nós vamos aplicar essa propriedade. E a propriedade, você vai memorizar ela aí, ela é a seguinte. Todas as vezes que acontecer, então, né, que nós tivermos multiplicação e a base for a mesma, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Se você não estiver entendendo, vem comigo, olha só. Aqui, ó, as bases são 5. E os expoentes aqui é o 3 e o 6. Então, nós vamos conservar. O que é conservar? Conservar, no nosso caso aqui, é repetir, né? Você manter. Poderia escrever assim, ó, mantém a base e soma os expoentes e ia ficar tudo certo, né? Então, somando os expoentes, nós vamos fazer aqui, ó, 3 mais 6, ok? E aqui eu vou, então, colocar 9, né?
E aí você não vai resolver, porque o exercício, quando você for fazer o exercício, a quantidade assim, ele vai geralmente aparecer da seguinte forma, vai colocar assim, usando as propriedades, escreva como uma só potência. Ele geralmente não vai te pedir para resolver, mas se pedir, você resolve, né? Então aqui o nosso objetivo é chegar da multiplicação nessa única potência que pode ser representada aqui, que pode representar aqui esse cálculo. E o fato é que se você fosse resolver agora essa potência e fosse resolver esse cálculo sem utilizar as propriedades, sem utilizar essa propriedade, o resultado não vai mudar. Então é muito melhor fazer uma conta só do que fazer duas. Aqui eu teria que fazer potências e depois iria fazer a multiplicação dos resultados. E aqui eu faço só potência. Eu não preciso fazer multiplicação depois, né? Muito bem, vamos lá. O segundo exemplo, aqui eu tenho uma multiplicação de 3 fatores. Cada fator é uma potência. E elas têm, olha só, tem a mesma base. Que legal, olha só. Dá para utilizar a nossa propriedade, né? Os movimentos aqui foram friamente calculados. Então vamos lá, ó, menos 2 elevado a... Quem são os expoentes, professor? Olha só, é o 4, o 6 e o 5. Então vamos colocar eles aqui, ó. 4 mais 6 mais 5. Aqui é continha de mais mesmo, viu, gente? Vai colocar, mas a conta é de multiplicação. É o cálculo, mas nós não estamos fazendo o cálculo. Estamos aplicando um atalho, uma regra para transformar isso daqui em uma única potência que vai valer a mesma coisa. E aí, o que acontece? Vamos repetir, então, a base e vamos colocar aqui o resultado da soma, que é 4 mais 6, 10 mais 5, 15. Então, isso daqui vai ser menos 2 elevado à 15ª potência. Nesse ponto, eu te peço que espere um pouco, white, porque eu quero que você observe um detalhe aqui, importantíssimo. Não vá você pensar que isso daqui é uma coisa muito fácil de achar o resultado, fazer assim, 2 vezes 15, 30, o resultado é mais 30, e não é. Porque aqui nós teríamos que fazer 2 vezes 2, 15 fatores. Percebe que aqui, ó, 2 elevado a 4 já deu 16? Percebe que nós não fizemos 2 vezes 4, que daria 8? Então 2 elevado a 4 é diferente de 2 vezes 4. 2 elevado a 15 é diferente de 2 vezes 15. Não vá você aí pensar que você está o sabichão. Por que já não faz 2 vezes 15? Não é tão simples quanto parece. Isso daqui, se você for fazer sem uma calculadora, você vai gastar muito tempo para fazer. Mas vamos lá, olha só. Eu queria colocar um outro exemplo aqui ainda, que geralmente aparecem. Vou colocar aqui um exemplo bem simples. Geralmente aparecem situações em que um dos fatores não tem expoente. Vamos lá, ó. Olha só, 3 negativo vezes 3 negativo elevado a 2. Todas as vezes que não tiver expoente aparecendo, você vai considerar que tem um expoente aqui, ó, invisível. Ok? Alright? E aí eu já vou colocar direto aqui, porque aqui não vai caber. Eu vou colocar então, ó, menos 3 vezes menos 3 elevado a 2 é menos 3 elevado a 3. Que é 27, né? 27 negativo, mas aqui vamos focar em não resolver, vamos focar em deixar como uma única potência. E assim, então, nós finalizamos, né? Então, recapitulando, a primeira propriedade consiste em você repetir a base e conservar o expoente. Já a segunda propriedade, agora vai um pouco mais rápido, né? Você vai fazer a mesma coisa. Só que quando for divisão, ao invés, aqui eu esqueci de falar, quociente relaciona-se então à ideia de divisão, viu? Ok? Alright? Vamos lá. Outra coisa, mesma base, né? A base então tem que ser, novamente, a base tem que ser igual. E aqui você vai aplicar a seguinte regra, você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Ok, gente? Conservar a base e subtrair os expoentes. Muito bem, então vamos aplicar isso aqui na prática, que vai ficar assim, ó.
Mais 6 é a mesma base, né? Mais 6 nos dois termos, né? Tanto no divisor como no dividendo. Então você vai repetir o mais 6 e vai subtrair. Então você tem que tomar cuidado com isso. Quando for divisão, você vai subtrair os expoentes. Então aqui vai ficar mais 6 elevado a 5 menos 2, 3. Então nesse caso ficou até melhor, né? Nós encontramos um resultado que é uma potência que tem um expoente menor do que aqui os termos da divisão. Então aqui mais 6 elevado a 3. Aqui nós temos menos 10 elevado a 8 dividido por menos 10 elevado a 3. Repare que a base é igual e a conta aqui é de divisão. Então você vai conservar as bases e subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 10 elevado a 8 menos 3. Quanto é 8 menos 3? Difícil, hein? 5. Oh, acertou, miserável. Olha só, vou até destacar aqui e eu vou fazer a observação aqui também sobre o que eu falei, né? Estou me atrapalhando aqui com as canetas. Aqui vai ficar, eu vou colocar um outro exemplo, parecido com esse que eu fiz aqui, ó, que às vezes pode aparecer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos supor que seja aqui, ó, menos 10 elevado a 10 dividido por menos 10. Observe que novamente aqui não tem expoente, mas você já aprendeu que quando não tiver o expoente aparecendo, ele é o número 1. Então vai ficar assim, ó, menos 10. E você vai diminuir os expoentes aqui, ó, 10 menos 1, menos 10 elevado a 9. Uma questãozinha que já caiu em prova de Olimpíada de Matemática, que eu quero que você saiba, eu vou passar aqui para cima, ó, os efeitos especiais. Se eu te perguntasse assim, ó, qual é a metade de 2 elevado a 100? Né? Qual é a metade de 2 elevado a 100? Já caiu uma questão assim numa prova de Olimpíada de Matemática. E aí, o raciocínio, né, imediato da pessoa que não está atenta à matéria vai falar assim, 2 elevado a 50. Só que não, né? Veja bem, olha só. 2 elevado a 100 dividido por 2 é a metade de 2 elevado a 100, né? Então, qualquer coisa que você quiser a metade, você vai dividir por 2. Só que 2 é o mesmo que 2 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aí, aplicando essa nossa propiedadezinha, nós teríamos o seguinte. 2 elevado, conserva a base e diminui os expoentes, né? 100 menos 1, que dá quanto? 100 menos 1, 99. Então, olha só, gente. Metade de 2 elevado a 100 é 2 elevado a 99. Não tem nada a ver com 2 elevado a 50, né? Então, essa aqui foi uma dica aqui para você ficar atento a esse detalhe. Então, vamos lá, olha só. Aqui, na terceira propriedade, ela se chama potência de uma potência, porque fica uma potência elevada a outro expoente. Tá vendo que tem mais de um expoente? Observou aqui? Então, potência de uma potência, né? Uma potência dentro da outra. A regra, ela é bem simples. O que você tem que fazer? Você conserva a base, ou mantém a base, se você quiser falar assim. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Vamos lá, olha só. Não se desespere, meu jovem. Vamos lá. Meu jovem ou minha jovem, vai ficar assim, ó. Mais 10 elevado a 2 vezes 5. Ok? Olha o tanto que é simples. Mais 10 elevado a 10. Aqui também, olha só. Repete a base, que é menos 8. Vou pegar aqui e mudar a cor da caneta. Menos 8. Elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Muito bem. A última nossa propriedade, às vezes tem alguns autores que trazem ela separada. Traz uma para potência e uma para produto. E outras vezes também traz diferente. Vai trazer da forma contrária do que eu vou mostrar aqui. O que eu quero que nós vejamos aqui é que o produto e o quociente, ou seja, a multiplicação e a divisão de dois números que esteja essa multiplicação ou essa divisão elevada a um expoente, você pode escrever de forma alternativa, você pode pegar e escrever essa multiplicação com um expoente em cada um dos fatores. Você pode distribuir esse expoente pelos fatores
que o resultado que você vai obter vai ser o mesmo. Ao invés de você fazer assim, ó, 6 vezes 5, 30 negativo aqui, né? E 30 negativo ao quadrado. Se você calcular a potência primeiro e depois multiplicar os resultados, você vai chegar no mesmo valor. Então, você pode distribuir o expoente pelos fatores. Então, aqui é uma situação. Quando for divisão, você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai pegar o expoente e vai poder distribuir para os termos da divisão, né? Para o dividendo e para o divisor. Então, aqui, ó, esse 3 ele pode ficar aqui em cima de cada termo da divisão. Então, veja só, essa expressão aqui, ó, ela é equivalente à primeira que nós temos ali. Então, se em um dado momento, em uma situação de um cálculo, você tiver que fazer isso, pode fazer que não tem problema, que eu estou esquecendo aqui, ó. Esquecendo de colocar o 3 aqui, agora deu certo, né? Então, veja só, se você fizesse isso daqui, ó, mais vezes menos, menos, 6 vezes 5, 30, elevado ao quadrado, você obteria o mesmo resultado que você obtém nesse cálculo aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer só isso, da divisão eu não vou fazer não. Aqui, por exemplo, vai dar 30 vezes 30, 900. Se você fizesse o cálculo aqui, ó, que é 6 ao quadrado, vezes menos 5 elevado, cortando, né? Menos 5 elevado ao quadrado. Aqui dá 36, né? Positivo. E aqui vai dar 25 positivo. Se você não tiver entendido, vai lá no fórumzinho, né? Vai deixar nos comentários aí embaixo e pergunta que eu te ajudo a entender por quê. E aqui agora 36 vezes 25 deve dar isso aqui, ó. Vamos ver? 36 vezes 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Aqui 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. Então dá exatamente 900 também. Mais 900. Então veja que nós poderíamos resolver isso daqui ou poderíamos multiplicar a base e resolver também. Então é uma possibilidade que a gente tem, né? Outro detalhe, então, ó, só recapitulando, né? Então, quando você tiver uma multiplicação ou uma divisão que tiver elevada toda ela a um expoente, você pode pegar esse expoente e distribuir pelos termos aqui da multiplicação, que são os fatores, né? Ou pelos termos da divisão, que são aqui divisor e dividendo, né? Dividendo e divisor, perdão, né? Agora, olha só, eu coloquei essa observação porque eu quero que vocês estejam atentos ao fato que essas duas expressões elas são diferentes. Nesse primeiro caso aqui, ó, menos 2 elevado a 2, o resultado é mais 4. Porque quando você tem a base negativa, se o expoente for par, o resultado é positivo. Você pode procurar aí no canalzinho nosso aí que tem vídeo sobre isso. Agora, quando você tem uma situação parecida com essa, o menos ele não vai elevar ao expoente que está aparecendo ali. O menos ele vai ser só repetido. Ele não está elevado. Então, só o que está elevado aqui é o 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, aqui o resultado é diferente. Tentando explicar de forma mais... de uma forma diferente, ficaria mais ou menos assim, ó. Menos 2 elevado ao quadrado seria o mesmo que menos 2 vezes menos 2. E aqui seria a mesma coisa que menos 2 vezes 2. Aqui a resposta é mais 4, porque o sinal também participa. E aqui a resposta é menos 4. Lógico, né, que se for expoente ímpar, não vai ter diferença, né? Porque se o expoente é ímpar, você mantém o expoente aqui da base, o sinal da base, e faz 2 elevado a 3, que no caso é 8. E aqui 2 elevado a 3, 8 também, né? Vai repetir o sinal. Se você tiver encabulado com isso daqui, ó, por que 2 elevado a 3 é 8? É por causa disso, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Quantos fatores nós temos? 3, né, que o expoente é 3, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Então é por isso que é 8, né? Que a gente olha assim e pensa, mas não é 6, 2 vezes 3, 6, não tem nada de 6 aqui, viu? Então tire isso da mente. Então aqui eu vou encerrando, né? Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem que faça mais exemplos, deixa nos comentários aí, embaixo, escreve aí embaixo, comenta aí se você teve dificuldade para entender ou não.
E se você achar que eu devo explicar de novo, deixa aí nos comentários aí, pede aí que a gente, né, deixa a sua sugestão, que a gente vai tentar fazer outro vídeo, né, se for necessário. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.